Graça e paz, meus irmãos. Peço por gentileza que você abra comigo a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2. Hoje vamos do versículo 12 ao 14 e vamos perceber nesse texto 4 grandes verdades que trazem alegria plena e certeza da nossa salvação. Com a palavra de Deus em punho, vamos à leitura. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Curva a sua cabeça. Santo Deus, nós estamos mais uma vez diante da Tua santa palavra, e reconhecemos, como cantamos há pouco, que se não fosse essa graça do Senhor, essa grande misericórdia que foi derramado sobre as nossas vidas, nós continuaríamos totalmente depravados, distantes do Senhor. Se cremos no Senhor é porque em algum momento da nossa história o Senhor fez com que a Tua palavra entrasse em contato conosco. Debaixo da ação do Teu Santo Espírito nós cremos e fomos atraídos pela graça de forma irresistível. E hoje nós estamos aqui diante dessa mesma palavra que nos chamou lá no começo da nossa salvação. E esta é a mesma palavra que nos orienta para que vivamos nessa terra uma vida santa, digna da nossa vocação. Portanto, peço a Ti que nos socorra nesse momento mais uma vez, nos ajudando a guardar, a cravar em nossa mente as verdades que estão presentes nesse curto texto, porém rico em ensinamentos para os filhos de Deus. Minha oração é essa em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento. Meus irmãos, nós vamos olhar para esse texto e vamos encontrar nesse texto, como eu disse, 4 grandes verdades que geram, que produzem alegria plena e também nos dá a certeza da salvação para nós. Essa verdade, essas 4 verdades que estão aqui presentes no nosso texto, elas também estão dentro de um contexto. Você precisa se lembrar que João, nessa carta, ele está rebatendo o quê? Os gnósticos. Como vimos, o gnosticismo era um problema presente naqueles dias, nos dias de João, e estava defendendo algumas heresias e colocando a igreja cristã no primeiro século em risco. E parte do que os gnósticos acreditavam levava eles a pensar que a salvação se dava por meio do quê? Por meio de um conhecimento secreto, místico, que somente eles possuíam. Você deve se lembrar que a palavra gnóstico vem do grego gnoskos, que significa conhecimento, exatamente porque os gnósticos atribuíam a sua salvação a um conhecimento restrito que somente eles possuíam, e quem não tinha esse conhecimento especial e místico não podia ser salvo. E João está rebatendo esses gnósticos heréticos que estavam defendendo isso. Mas também os gnósticos se desviaram teologicamente para outro caminho também. Eles criaram uma dicotomia, ou seja, uma divisão entre aquilo que é espiritual e aquilo que é material. Por conta dessa divisão, eles chegaram também a 2 caminhos diferentes. Por um lado, por entender que a matéria é má e tudo aquilo que é material é mal e vai ser destruído no fim das contas, eles então alguns deles, passaram a massacrar o seu próprio corpo, desprezar os prazeres, negar tudo aquilo que produz prazer para o corpo, porque afinal a matéria é má e o corpo é de matéria, então nós temos que valorizar aquilo que é espírito, que o espírito é perene, o espírito nunca será destruído. Por outro lado, outros foram uma contramão disso. Chegaram à conclusão de que, se o espírito é que vai permanecer até o fim, a matéria um dia vai ser destruída, então vamos aproveitar os prazeres da carne, vamos curtir a vida adoidado, afinal, um dia tudo isso vai acabar e nosso espírito está garantido. Nós seremos salvos, porque afinal nós temos o conhecimento, e por conta desse conhecimento, não importa a maneira que nós vivemos aqui nessa terra. Então, por conta desse entendimento,
Ou uma classe dos gnósticos, uma ala, passou a desprezar tudo aquilo que produz santidade na vida. Para que isso? Não serve para nada. Para que viver uma vida santa aqui, já que não vai sobrar nada no fim das contas? Então é por causa dessa influência gnóstica que João, ele aplica testes a nós. Nós já aprendemos, já vimos alguns testes, na verdade nós passamos já por 3 testes que João aplicou. E João está aplicando esses testes, mas para reprovar os gnósticos. Mas não somente para reprovar os gnósticos. A intenção de João é, além de rebater a heresia gnóstica, é dar aos verdadeiros crentes a certeza da vida eterna. E com isso, a alegria plena, porque a certeza da vida eterna gera em nós alegria plena. O fato é, meus irmãos, que se nós não levarmos em conta o contexto gnóstico e também os objetivos de João nessa carta, o que é que vai acontecer conosco? Nós vamos entrar em desespero no fim de cada teste. Após passar por cada teste, nós passamos por 3, no final desses testes, certamente você vai entrar em desespero. Porque os testes aplicados por João são de fato duros, são diretos. E se você for honesto consigo mesmo, você vai perceber que você falhou. Você vai perceber que você tem falhado. Você vai perceber que você não consegue tirar nota boa nas provas, não tira nota máxima nunca. E isso com certeza vai gerar em você um sentimento de fracasso. Você vai se sentir um cristão lixo, ou até talvez você nem se sinta mais cristão ao passar por esse teste. Quando nós desconsideramos o contexto, nós podemos ter essa impressão errada. A impressão errada, por exemplo, de que nós não somos salvos. Porque afinal, eu não consegui obedecer perfeitamente à lei de Deus, ou eu não consegui tirar a nota máxima. Quando eu olho para as premissas por detrás dos testes aplicados por João, e olho para a minha vida, eu falo, tirei nota ruim. Não consigo tirar 10 o tempo todo. E isso pode gerar um entendimento equivocado na sua mente acerca da doutrina da salvação. Porque você pode ir com muita facilidade, ao ler o Evangelho, esse livro de João, Evangelho não, a Epístola de João, com muita facilidade você pode passar a imaginar que a sua salvação depende da sua obediência. E a salvação, você não ganha a sua salvação por causa da sua obediência. O que eu quero dizer é que você pode, nesse momento, imaginar que você é salvo porque você é obediente. Então, se você não é obediente, você perde a salvação. Entretanto, de acordo com o apóstolo Paulo, lá em Efésios, a salvação ela é pela graça. É um dom de Deus dado a nós. E eu tenho certeza absoluta que se você foi honesto consigo mesmo, nos 3 últimos testes que nos foi aplicado aqui, você se sentiu um péssimo cristão. E isso certamente minou a sua alegria. Se você não vai bem, você se entristece. No caminho vindo, eu perguntei para os meus filhos o que acontece, qual o sentimento que eles têm quando não tiram notas boas. Tristeza? Isso é óbvio, se um dia você foi aluno também. Se você não tem notas boas, isso lhe causa tristeza. Uma tristeza que você não consegue, às vezes, sequer suportar. Uma tristeza terrível. Irmãos, caiu aqui de novo, que a internet hoje está difícil, está chovendo muito, tá? Então, vai sem internet mesmo, tá bom? Deixa eu só conectar aqui o meu, senão... Como eu estava dizendo, quando você tira nota ruim num teste, você fica triste, você fica chateado, afinal você queria tirar notas boas, mas não foi possível. E assim você termina triste, cabisbaixo, muito deprimido até por conta das suas notas. Mas o objetivo de João não é te destruir. O objetivo do apóstolo João não é esse. O objetivo do apóstolo João está claro, nós já vimos isso no primeiro sermão. O objetivo de João é gerar em nós alegria e também certeza da salvação. Você deve se lembrar lá do versículo 4, lá do primeiro capítulo, João disse assim: escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. O objetivo de João aplicar os testes e também escrever toda essa carta é que isso gere em nós uma alegria plena, uma alegria completa. Lá no finalzinho da epístola, lá no capítulo 5, versículo 13, João escreveu assim: escrevi-lhe estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para quê? Para que vocês saibam que têm vida eterna. Então veja o objetivo de João. Ele quer te dar alegria pelo fato de você ter certeza de que você tem vida eterna. O objetivo de João nunca foi nos destruir. Nunca foi acabar conosco, nunca foi nos desmoralizar.
João sabe que a obediência, ela não é fruto, a nossa salvação não é fruto da nossa obediência, é apenas uma consequência da nossa salvação. Mas aí você me pergunta, tá bom, pastor, mas como é que eu posso ter alegria plena se eu não consigo tirar as notas máximas no teste aplicado por João? Se quando eu faço o teste, eu olho, eu avalio a minha vida e penso, fui mal. Como é que eu posso ter alegria plena mesmo sendo reprovado dessa forma? E você diz assim, pastor, mas João ele escreveu para que tenhamos alegria. Que aplica um teste desse tipo, um teste difícil, impossível de alcançar a nota máxima, assim também não dá para ter alegria. O fato é que João sabe que todos nós somos pecadores, porque ele também era. Ele sabe que o padrão também é alto, ele sabe que o padrão é elevado, e também sabe que a perfeição nessa vida, nesse lado da eternidade, é impossível para nós. João sabe tudo isso. Inclusive, parafraseando aqui João, se dissermos que temos a nota máxima, somos mentirosos e enganamos a nós mesmos. Ou se dissermos que somos pecados, que não temos pecado. João quer que seus leitores saibam que eles foram salvos não por causa da sua obediência a Deus. Ninguém foi salvo porque conseguiu obedecer a Deus, porque ninguém conseguiu obedecer a Deus, com exceção do Senhor Jesus Cristo. Deus nunca vai dizer para um ser humano algo do tipo assim, rapaz, você é bom mesmo, hein? Olha, se tem alguém bom aqui nessa terra é você. Se tem alguém santo e justo nessa terra que merece ser salvo é você. Olha como você é obediente. Ah, por causa disso eu vou te salvar. Deus nunca vai dizer isso. Nunca, nunca. Porque nunca foi por causa da nossa obediência. Porque como acabamos de cantar, éramos totalmente depravados. Essa era a nossa condição. Por conta disso, nos era impossível, depois da queda de Adão, obedecer aos mandamentos do Senhor com a perfeição que a lei de Deus exige. Nossa alegria, ela é encontrada sempre na pessoa de Cristo. Este sim, passou com louvores em todos os testes. E ele, como nosso substituto, foi aprovado em nosso lugar. Por isso, se você prestar atenção, todas as vezes que João aplica um teste, o que ele faz em seguida? Logo em seguida, ele aponta para a obra da cruz. Porque quando você passa pelo teste, você fica triste, cabisbaixo, porque afinal você não conseguiu alcançar o padrão exigido ali. E a seguir, João te traz a alegria de volta. Reflita comigo nos testes que nós passamos. O primeiro teste, que foi o teste da luz, lá no capítulo 1, ali nós aprendemos que devemos ter comunhão uns com os outros. João disse assim, se porém andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Esse é o teste. Quer saber se você está na luz? Você tem comunhão com seus irmãos? Teste aplicado a nós. Aí você avaliou a sua vida. Você foi sincero consigo mesmo. Começou a ver o tipo de relacionamento que você tem com os irmãos, o tipo de pensamento que você tem acerca de alguns irmãos, aí você coçou a cabeça, aí você se perguntou, será que eu estou em trevas? Porque João fala que quem não tem comunhão está nas trevas, será que eu sou alguém das trevas? Talvez você até perguntou, será que eu não sou um cristão então? Isso pode ter, né? Se você não tem um conhecimento muito profundo da Sagrada Escritura, isso pode ter gerado na sua mente uma incerteza, a incerteza da salvação. Afinal, você não tirou notas boas. Mas aí você para por um minuto e pensa, peraí, mas também por outro lado eu acredito que eu sou um cristão. De fato, eu creio em Jesus Cristo, de fato eu me arrependi dos meus pecados. Eu tenho lutado para tirar as notas boas, mas não consigo, mas eu sei que eu sou um cristão. Será que é a solução para mim então? Como é que eu faço? Se eu tenho que tirar nota boa, eu não consigo, eu estou nas trevas. E agora? Estou ou não estou? E aí então João vem com o versículo 9. Para aqueles que reprovaram na prova, para aqueles que não conseguiram nota máxima, que se esforçaram na prova, tiraram 4,5 ali, mas se esforçaram. Teve até comunhão, teve, mas meia boca. Com intenções às vezes erradas, mas tirou um 4. Aí João vem assim, olha, filhos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você tirou nota ruim? Você não conseguiu ter a comunhão perfeita, como há na Trindade, como vimos em João capítulo 17? Mas saiba, você precisa confessar seu pecado.
Você precisa confessar o seu pecado e confiar nele, que é fiel e justo para te perdoar. Ele vai te perdoar. Ele sabe que você não vai conseguir tirar a nota máxima. Ele sabe que a nota 10 é impossível para todos vocês, por causa do pecado que habita em nós. Note que a solução para o cristão, que não foi muito bem no teste, é o fiel e justo Jesus Cristo, que nos purifica de toda a injustiça. E é nesse momento que a nossa alegria volta. E é nesse momento que o crente volta a ter alegria. Ele tirou nota ruim, não tirou a nota máxima, mas existe uma solução para o seu pecado de não ter tirado a nota máxima. E essa solução é Jesus Cristo, o fiel e justo. Aí nós chegamos no segundo teste que nós aprendemos no Evangelho de João, o teste do conhecimento. O que o teste do conhecimento nos ordena? Nos ordena a obedecer os mandamentos do Senhor e a andar como Jesus andou. Ou seja, andar pelos passos de Jesus. Imitar o Senhor Jesus Cristo. E aqui, mais uma vez, você para, avalia a sua vida e você pensa, pastor, não tenho imitado Jesus em todo tempo, não. Não tenho conseguido obedecer os mandamentos aqui na igreja, no meu trabalho, no meu lar. Não tenho conseguido obedecer isso como a gente viu no sermão passado. Com perfeição, com maestria. Será que eu estou nas trevas? E mais uma vez você para, você reflete e fala, peraí, eu de fato sou um cristão. Não sou perfeito, é verdade, mas de fato eu sou um cristão. Tenho lutado para obedecer. Tropeço, mas eu tenho lutado. E aí vem João mais uma vez para remover a sua tristeza. Ele escreve isso lá no capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. João deixa bem claro aqui que apesar de saber que você não consegue tirar nota máxima, você não deve se entregar ao pecado, já que não tem jeito mesmo. Para que eu vou estudar na prova, já que eu vou tirar 4 e vou ser aqui reprovado? João não quer que você tenha esse pensamento, porque era isso que os gnósticos pensavam. Então ele diz, meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. Porém, se vocês ou se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Quem é? Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Veja, João mais uma vez faz a alegria brotar no nosso coração. A alegria retorna porque agora nós sabemos que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Agora nós descobrimos que nós temos alguém intercedendo por nós junto ao Pai, o nosso advogado, Jesus Cristo o justo. E isso deve gerar alegria no coração do crente. E na semana passada, João aplicou o terceiro teste, o teste do amor. Lembra dos versículos 9 a 11? Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece nas trevas, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. O que esse texto exigiu de nós na prática? O texto do sermão passado. Exigiu que amemos os nossos irmãos com o mesmo amor que Cristo demonstrou por nós na cruz. Esse é o teste. Você tem que amar como Cristo o amou. E aí você vai lá em 1 João capítulo 3, versículo 16, ali é dito que nós devemos entregar nossa vida por nossos irmãos. Veja, o que o teste exige de nós. É muito pesado, é muito difícil. E aí, com certeza, você avaliou a sua vida e pensou, não tenho amado meus irmãos desse jeito, não. Eu não consigo amar meus irmãos com o mesmo amor que Jesus teve. Na verdade, eu não sinto vontade de dar a vida por alguns irmãos. Na verdade, eu tenho vontade, às vezes, de tirar a vida de alguns irmãos. E agora? Será que eu estou nas trevas? Será que eu sou um endemoniado, um gadareno, sei lá? Será que eu sou, de fato, um cristão? Aí você fica arrasado. Você é jogado da lona mais uma vez. Mas assim como nos outros testes, João, no texto que está diante de nós, ele vai mostrar 4 verdades que trazem alegria e a certeza da salvação. Se você ficou mal, como deveria ficar mal nos últimos 3 testes, o apóstolo João agora vai, mais uma vez, levar você a ter alegria plena e a restaurar a certeza da sua salvação. Qual é a primeira verdade presente no nosso texto? É a verdade de que todos os nossos pecados
foram perdoados. Veja aí o versículo 12. Você foi reprovado no teste, aí chega João no versículo 12 e diz assim: filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Graças ao nome de Jesus. Ou seja, você não passou no teste do amor. Você não foi aprovado com louvores. Você não tirou nota 10. Você não conseguiu amar ninguém aqui como Cristo amou ainda. E aí João chega e chama você de filhinho e diz para você que eu sei que você é pecador. Eu tenho certeza disso, porque ele já falou isso antes. Mas saiba, os seus pecados, todos eles foram perdoados. Foram perdoados não é graças a um conhecimento secreto e místico. Foram perdoados graças ao nome de Jesus. Graças ao nome de Jesus. Lá na cruz, todos os nossos pecados foram perdoados. João quer que tenhamos nós aqui a certeza da salvação. Ele quer que saibamos que a nossa salvação não é fruto da nossa obediência. É fruto da obediência, sim, de Jesus Cristo, que obedeceu perfeitamente no nosso lugar. Nós não podemos jamais nos esquecer que, como cristãos, nós já obtivemos perdão dos nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Todos eles foram pagos por Jesus naquela cruz. Por isso a certeza da salvação não repousa na nossa perfeição, que nós não temos. Por isso a certeza da salvação não repousa na nossa perfeita obediência, porque nós não conseguimos obedecer como a Bíblia exige. A nossa certeza repousa em Jesus Cristo. Nele sim nós temos segurança. Alguém pode pensar então, pastor, então se eu não preciso obedecer para ser salvo, se a salvação não é fruto da minha obediência, então por que nós devemos obedecer? Por que eu tenho que sacrificar a minha carne? Tenho que lutar contra os meus desejos pecaminosos, que o pecado sempre te leva para coisas que você gosta, que a sua carne gosta. Então para que viver assim? Se todos os meus pecados já estão perdoados, se os pecados que eu vou cometer amanhã já estão perdoados, então para que lutar contra o pecado? Afinal, a minha obediência, por mais que eu me esforce, ela é imperfeita, e é mesmo. O problema é que esse argumento se assemelha muito ao argumento enfrentado por João, quando lidou com os gnósticos. Eles pensavam a mesma coisa. Eles pensavam algo parecido. Agora, é claro, irmãos, que nós não obedecemos, que fique claro, nós não obedecemos para sermos salvos. Nós obedecemos porque nós fomos salvos. A obediência é apenas uma consequência da nossa salvação. A premissa é, se você foi salvo, você vai desejar obedecer. Se você foi salvo, você vai se entristecer por não obedecer. João aqui, com a afirmação de que todos os nossos pecados foram perdoados, ele não está nos dando aqui uma carta aberta para o pecado. Não está nos dando uma carta aberta para que você viva pecando de qualquer jeito, como pensavam os gnósticos. João está apenas acalmando o nosso coração, porque nós percebemos ao passar pelo teste que nós não conseguimos obedecer perfeitamente os mandamentos do Senhor. João está com essa afirmação gerando alegria plena e também a certeza da nossa salvação, porque nós não alcançamos o perdão devido ao conhecimento místico e secreto dos gnósticos. Nós fomos salvos por causa do nome de Jesus, conforme está aí no texto. E o nome de Jesus é aqui a designação da pessoa do Filho de Deus e de toda a sua obra. É como se João, o velhinho João aqui, o idoso João, dissesse assim: ó, meus filhos da Igreja Batista Reformada do Japão, eu sei que o teste do amor foi duro, pois mostrou a realidade de que o nosso amor não é perfeito como deveria ser. E eu sei que certamente vocês ficaram tristes com essa dura realidade. Até, provavelmente, alguns de vocês chegaram a duvidar da sua salvação. Outros perderam a alegria por completo. Meus filhos, diz João aqui pra gente, continuem lutando contra o pecado. Mas não se esqueçam jamais que todos os seus pecados foram perdoados, não devido a um tipo de conhecimento secreto, nem devido à sua obediência perfeita, que não é perfeita. Vocês foram salvos graças ao nome de Jesus. E, meus irmãos, saber que todos os nossos pecados foram perdoados, isso deve automaticamente gerar no crente uma alegria indizível. Deve gerar em nós uma
convicção sobre a nossa salvação, nos dar uma certeza, porque Ele é que perdoou os meus pecados. Não houve um minuto da história em que a minha salvação foi dada por causa de uma obra minha. Se eu não ganhei a salvação por causa de uma obra minha, a manutenção também não depende das minhas obras. Porque se dependesse das minhas obras, por 1 milésimo de segundo eu já perderia a minha salvação na hora. Porque eu sou totalmente depravado. Alguém que foi regenerado, alguém que foi justificado, mas ainda sou um pecador e você também é. Saber dessa verdade de que o crente ele tem os seus pecados perdoados, isso gera alegria, gera alegria. Por isso nós vamos cantar depois, que segurança sou de Jesus. Porque somente o crente pode cantar essa música. Por que nós temos segurança? Que segurança sou obediente, não é assim que você canta. Que segurança sou uma boa pessoa. Não, que segurança sou de Jesus. Pertenço a Jesus, sou uma ovelha de Jesus. Portanto, posso ter essa segurança. Essa é a primeira verdade que traz a alegria plena e a certeza da salvação. A verdade de que todos os nossos pecados foram perdoados. A segunda verdade é a verdade de que conhecemos o Senhor. Está aí no versículo 13a e 14. João diz assim: Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Agora versículo 14. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Você talvez esteja acostumado a ler esse texto e fazer uma divisão aqui por classes de pessoas em faixa etária, né? Filhinhos, de repente você vê aí jovens, pais, e talvez você esteja acostumado a fazer esse tipo de divisão naturalmente por faixa etária. Mas isso não é um consenso, e existe, na verdade, uma dificuldade em entender o texto assim, dessa forma. Muitos debateram sobre esse assunto no passado e ainda hoje debatem sobre esse assunto, e alguns acreditam que João está se dirigindo a cada igreja que é composta por crentes maduros, que são os pais, e crentes imaturos, que são os jovens. Inclusive essa era a posição de Calvino, Lutero e também os pais gregos. Por outro lado, outros entenderam que se trata dos estágios da peregrinação espiritual do crente aqui na terra. Nesse caso, para esses, os jovens são os cristãos mais desenvolvidos, que são fortes, vitoriosos na luta, e os pais são aqueles que possuem mais profundidade e estabilidade devido à experiência de vida, porque eles são maduros na fé. Essa, por exemplo, foi a posição dos pais latinos, inclusive Agostinho de Hipona defendia essa ideia. Bom, nós também podemos não ter certeza do que significa esse texto, ou o que João tinha na sua mente aqui. Vocês perceberam aqui que existe algumas variantes aqui com relação a isso. Mas não ter certeza disso não muda em nada o texto. Porque todos eles concordam que, apesar dessas ideias diferentes, todos eles concordam que tudo que é dito para os pais, tudo que é dito para os jovens, tudo que é dito para os filhinhos, se aplica a todos os crentes, de todas as faixas etárias. Então, eu não vou ser específico aqui falando para os jovens, para os pais, eu vou aplicar isso para todos os crentes, porque tudo que está aqui se aplica a todos os crentes. É importante, mais uma vez, destacar, por conta desse texto, por conta da presença da palavra conhecem, que aparece 3 vezes aí no texto, é importante, mais uma vez, voltar para o contexto gnóstico. Lembra? Os gnósticos defendiam que a salvação era dada àqueles que tinham o conhecimento, aqueles que conheciam a Deus de forma mística e especial. Deve se lembrar disso. João esclarece que, na verdade, quem conhece a Deus de verdade é o cristão. O cristão verdadeiro, aquele que conhece a Deus de verdade, não é o gnóstico. Inclusive, você deve se lembrar lá de João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, onde o Senhor Jesus disse assim: a vida eterna é essa, que conheça a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse é um dos textos favoritos. Eu gosto muito desse texto, porque nele João nos ensina que a eternidade é o conhecimento do verdadeiro Deus. Esse conhecimento aqui, que fique claro, não é um conhecimento meramente teológico, não é um conhecimento meramente intelectual, mas além disso é um relacionamento
pessoal, experimental, vivencial. Sobre esse conhecimento, me permita apresentar a vocês os 3 estágios desse conhecimento de Deus. Nós conhecemos Deus de 3 formas. Em primeiro lugar, nós conhecemos Deus pessoalmente. Isso significa a salvação. No dia que você conheceu a Deus, é o mesmo que dizer que você foi salvo. A vida eterna começa para nós aqui no tempo, né? Porque nós sabemos que as coisas na eternidade funcionam de maneira diferente, mas no nosso tempo, a vida eterna para nós começa quando? Quando a luz do Evangelho brilhou diante dos nossos olhos. Quando alguém abriu a palavra de Deus e pregou o Evangelho a nós, nós não conseguimos mais parar de olhar para o brilho da cruz. Fomos salvos. Então, afirmar que o crente conhece a Deus pode também ser sinônimo de afirmar que o crente é salvo, porque ele é conhecido salvificamente. Segundo lugar, conhecer a Deus progressivamente. De que maneira nós conhecemos a Deus? Progressivamente. No ponto anterior, nós conhecemos Deus salvificamente, que é aquele momento em que a palavra de Deus entrou no seu coração e você começou a caminhada na vida cristã. A seguir, você começa a conhecer a Deus progressivamente. E conhecer a Deus progressivamente é sinônimo de santificação. Porque após a sua conversão, você é chamado pela palavra de Deus a viver vida santa. E o conhecimento progressivo de Deus, à medida em que você se aprofunda no estudo da palavra de Deus, vive em comunhão com seus irmãos, você vai sim crescendo, progredindo em santidade. Você deve se lembrar que o salmista entendeu, lá no Salmo 119, verso 17, que a palavra de Deus guardada no coração gera santidade. Lembra? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Assim sendo, o conhecimento progressivo de Deus vai nos levar em direção à santificação. Lembra que o conhecimento de Deus dos gnósticos não levava para a santificação? Levava para um caminho extremo? O nosso conhecimento deve nos levar, sim, à santificação. E por fim, em terceiro lugar, nós conhecemos Deus perfeitamente. Só que não, ainda não. É o já e ainda não. Isso vai acontecer quando? Na glorificação. Hoje, por causa dos nossos pecados, nós não conseguimos nos relacionar com Deus de forma perfeita. Nosso pecado ainda nos atrapalha. Mas um dia, lá na glorificação, nós veremos Deus face a face e o veremos como Ele é exatamente. Lembra do que Paulo disse em 1 Coríntios 13, 12? Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou conhecido. Um dia vamos conhecer o Senhor plenamente. Hoje, nós conhecemos como alguém que olha para um espelho embaçado. Lembrando que na época de Paulo não tinha espelho como você conhece hoje, que você se vê exatamente como você é. Era um material feito de lata, que refletia, mas era imperfeito a imagem. Mas um dia nós vamos conhecer o Senhor plenamente. Então, para concluir, aqui não se trata de conhecimento teórico, não se trata de conhecimento acadêmico, mas do conhecimento relacional que desemboca no relacionamento íntimo com o Senhor. E isso nos torna, claro, mais santos, à medida em que conhecemos o Senhor através da sua santa palavra. Porque o nosso conhecimento teórico, ele só será eficaz quando? Quando ele mudar a nossa vida, quando ele transformar o nosso caráter, quando nos aproximar mais do Senhor Jesus, quando nos fazer mais parecidos com Ele. Aí o nosso conhecimento que nós buscamos alcançou o seu apogeu, o seu objetivo. Saber que conhecemos o Senhor é uma verdade que deve gerar alegria e certeza da salvação. Porque afinal, conhecer o Senhor também é sinônimo de ser salvo. Já aprendemos que todos os nossos pecados foram perdoados. Já aprendemos que conhecemos o Senhor. E agora, no próximo ponto, vamos ver que em Cristo nós vencemos o maligno. João diz assim: jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e avaliamos a palavra de Deus, nós descobrimos que Satanás ele é inimigo de Deus.
nós descobrimos que Satanás ele odeia tudo aquilo que pertence a Deus. Então isso significa que Satanás nos odeia, porque de fato nós pertencemos a Deus. E se ele nos odeia, ele vai fazer de tudo para nos destruir. Aliás, ele anda ao nosso derredor como um feroz leão, achando uma oportunidade, procurando uma oportunidade para nos devorar, para nos destruir. A Bíblia descreve Satanás de maneira terrível. Ele tem um poder devastador, destruidor. A Bíblia não descreve Satanás como algo bom, é como algo terrível, algo ruim. Ele é descrito como o príncipe dos ares. Apesar de Satanás ter todo esse poder, ser tão poderoso assim, ele não tem poder sobre o crente. Ele não pode fazer nada contra o crente. Pois o crente, não somente os jovens aqui, né, são participantes da vitória de Cristo sobre Satanás. Olha que legal, nós somos participantes da vitória de Cristo sobre Satanás. Porque o nosso Senhor, o nosso substituto, ele triunfou sobre Satanás lá na cruz. Você deve se lembrar de Colossenses capítulo 2, versículo 15, que diz assim: tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus venceu Satanás, venceu o maligno na cruz. Portanto, a nossa vitória sobre o maligno consiste em, em primeiro lugar, não vivermos mais na prática do pecado. Se você venceu o maligno, isso significa que você não vive mais na prática do pecado. Por quê? Porque são os filhos do diabo que vivem assim. Quem disse isso foi João. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Portanto, se você venceu o maligno, você então não é aquele que vive na prática do pecado. Você não vive deliberadamente. E aqui não tem nada a ver com os seus escorregões. Tem a ver com o seu desejo deliberado de viver obstinado em seus pecados. 2. Se vencemos o maligno, significa que nós não somos malignos como foi Caim, que odiou tanto seu irmão Abel, que foi capaz de matá-lo. Em 1 João 3,12, é dito assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno. Então, às vezes as pessoas me perguntam, por que Caim matou Abel? Bom, a resposta está aqui, porque ele pertencia ao maligno. E matou o seu irmão. E por que matou? O texto pergunta. Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então, nós não somos malignos porque nós não pertencemos ao maligno. Caim pertencia ao maligno e matou o seu irmão. Terceiro lugar, se vencemos o diabo, nós somos libertos do domínio e do poder do maligno. Porque o maligno exerce um poder sobre o mundo. Nós já não somos mais desse mundo. Em 1 João, capítulo 5, versículo 19, João diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Nós não pertencemos a esse mundo caído. Portanto, não estamos debaixo do domínio do poder do maligno. Em quarto lugar, estamos protegidos do maligno. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Tem muito crente que tem medo do diabo. O crente não tem que ter medo do diabo. Nós não temos que ter medo do maligno. Lógico, nós não ignoramos a sua força. Ele é um animal feroz que está tentando nos destruir. Nós não negamos isso. Mas nós não devemos ter medo. Porque Cristo Jesus venceu sobre ele naquela cruz. E nós vencemos com Cristo. A palavra de Deus não diz para você ter medo. Diz para você resistir ao diabo. E ele vai fugir de você. Essa é a ordem para nós. Não ter medo, resistir ao diabo. E claro, irmãos, saber que vencemos o maligno é uma verdade que traz alegria, ó, e certeza da salvação. Porque quando a Bíblia descreve Satanás, descreve ele de uma forma tão horrível, tão horrenda, tão poderosa, tão destruidora. E você imaginar que um ser desse, com as suas miríades de demônios, estão tentando nos derrubar o tempo todo, isso deveria causar pânico e desespero. Mas o crente não tem esse pânico e desespero, porque ele sabe que Deus o protege. E que o maligno não toca no crente, a não ser que Deus assim autorize, como foi no caso de Jó.
É ou não é uma alegria? Saber que o capiroto não tem poder sobre você. Vai falar a verdade que você tem medo. É. Na quarta verdade que traz alegria e certeza da salvação, nela João nos esclarece a razão do jovem ser forte e vencer o maligno. Veja aí. Eu tentando mudar slide aqui. Quarto, eu estou pensando que está tudo aí na tela para vocês, não está, né? Foi mal. Quarto, a palavra de Deus permanece em vós, diz João no versículo 14. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. Vocês venceram o maligno. Veja, João, ele, ao dizer que o jovem é forte, e eu posso dizer crente também, de forma geral, é forte por uma razão muito específica. Por que nós somos fortes? Como nos tornamos fortes? Nós nos tornamos fortes quando a palavra de Deus permanece em nós. Se a palavra de Deus permanecer em você, você será forte. Agora, se você é alguém que despreza a palavra de Deus, alguém que não se importa com a palavra de Deus, alguém que não está nem aí para nada disso, talvez alguém que só vai no culto no domingo para cumprir um ritual religioso, você é muito fraquinho. E como fraco que está, olhando para o ponto anterior, facinho você cairá nas ciladas de Satanás. Se você não, lembrando aqui dos testes, não viver em comunhão com os seus irmãos, não viver na comunidade de forma a discipular uns aos outros, você estará muito fraco, porque o discipulado pressupõe ensino, o ensino da palavra de Deus. Nós temos EBD aqui das 9 horas da manhã, é tão triste olhar e ver isso aqui vazio. É tão triste. Dá aquela tristeza no coração, né, de ver alguns gatos pingados. Louvado seja Deus por esses que vieram, que se dispuseram a acordar cedo a estar aqui. Mas ver que a maioria não vem, né, isso é tristeza, porque por que razão não vem? Né? Por que razão não vem? Essa que é a pergunta que você precisa responder, né, para você mesmo. Por que razão você não vem? Lembre-se, a palavra de Deus permanecer em você te dá forças para vencer o maligno. Se a palavra de Deus não permanecer em você, você é fraco, susceptível à queda, susceptível a tropeços. Se você não viver em comunhão, um relacionamento de discipulado, você é fraco e vai cair com mais frequência do que aqueles que estão no relacionamento discipulado. Então, aprenda a amar a palavra de Deus. De verdade. Nós hoje estamos aqui estudando princípios de interpretação da Bíblia e eu disse que não basta apenas a gente só ler a Bíblia corrido durante a semana em casa só porque tem que ler. É preciso meditar, é preciso refletir, é preciso fazer as perguntas corretas ao texto e aplicar o texto à nossa vida, assim nós vamos ser fortes. Apenas ler por ler, é a mesma coisa de ler um jornal. Então, que tenhamos isso em alta conta, tenhamos a palavra de Deus em alta conta. Eu já falei aqui há muito tempo atrás de uma oração que eu ouvi de um pastor, e aquela oração, ela foi a oração mais simples que eu ouvi, mas foi uma oração que ficou guardada no meu coração. Eu estava iniciando uma turma no seminário, a turma era 3 pessoas, tá? Um pastor se dispôs a dar aula para mim, mais dois irmãos. E aí, no primeiro dia, nós aprendemos bibliologia. E aí, no final da oração dele, ele orou assim: Senhor, ensina-nos a amar cada dia mais a Tua palavra. Aquilo me chocou, porque eu, lá com os meus 16 anos, olhando para um professor de teologia, alguém que eu pensava assim, esse aí ama muito a palavra de Deus. E a oração dele, ensina-me a amar cada dia, ensina-nos a amar cada dia mais a palavra de Deus. E aquilo marcou a minha vida, porque até hoje essa é uma oração minha. Você pode ter 500 anos de cristianismo, você ainda vai poder orar assim: Senhor, ensina-me a amar cada dia mais a Tua palavra. Então, essa verdade que traz alegria, a certeza da salvação, repousa no fato de que a palavra de Deus permanece em você. Então, posso dizer que se a palavra de Deus não permanece em você, então não há alegria em você, nem tampouco certeza da sua salvação. Para concluir,
Era para aparecer uma imagem aqui de uma garotinha com uma prova com a nota 4.5 chorando ao lado de um velhinho. Tá? Então, desenha isso na sua cabeça, porque era essa imagem que estava aí. E agora eu vou concluir com essa imagem, dizendo assim: era uma tarde silenciosa de sexta-feira, e a pequena IBR, tá? Igreja Batista Reformada, IBR, a pequena IBR voltava da escola com um olhar baixo e coração pesado. Na mochila, um papel amassado denunciava a sua tristeza. A prova de matemática com a nota 4.5. A IBR havia estudado, ela se esforçou tanto, mas mesmo assim ela não conseguiu o resultado que ela tanto esperava. Ao chegar em casa, chorando, ela foi direto para o quintal, onde o vovô, apóstolo João, estava ali regando as suas plantas com calma e paciência. O vovô João, que era o apóstolo, disse à IBR, que estava com os olhos marejados, o seguinte. Aliás, a menina disse: vovô, eu tirei nota ruim de novo, vovô. Eu acho que eu nunca vou conseguir notas perfeitas. O vovô apóstolo João, com um olhar terno e sábio, se abaixou, limpou suas mãos e respondeu: sabe, minha netinha IBR, nem eu, com todos esses anos, consegui ser bom em tudo. E olha que eu fui um dos discípulos mais próximos de Jesus. Olha que eu sou aquele que Jesus amava. Mesmo assim, minha netinha IBR, eu não consegui notas máximas. Saiba, minha netinha, a vida é como uma escola e seus testes. A gente aprende, a gente erra, a gente tenta de novo e vamos progredindo. Sei que você está triste, mas eu gostaria de ler algo com vocês, minha netinha. Algo com você, minha netinha. Então, o vovô João pegou a Bíblia que sempre deixava na sua cadeira e abriu em 1 João 2, 12 a 14 e disse a ela: olha o que está escrito aqui, minha neta. Filhinhos, os seus pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus. Vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e já venceram o maligno. O vovô João sorriu e disse: está vendo, minha querida IBR? Mesmo que nem sempre a gente tire nota boa, há 4 verdades que enchem nosso coração de alegria e certeza da salvação. Primeiro, em Jesus todos os nossos pecados foram perdoados. Segundo, nós conhecemos o Deus verdadeiro. Em terceiro lugar, em Cristo nós já vencemos o maligno. E em quarto lugar, a palavra de Deus permanece em nós. Nesse momento, IBR enxugou as suas lágrimas e disse: então, mesmo quando eu erro, Jesus ainda me ama? E o vovô João respondeu: sim, sempre. A nossa alegria repousa em saber que o perfeito Jesus Cristo, como nosso substituto, tirou nota máxima em todas as matérias e nós recebemos as notas dele. Naquela tarde, a IBR guardou a prova dentro da sua Bíblia e do lado do versículo que o vovô João havia lido. E todas as vezes que reprovava em um teste da palavra de Deus, ela abria aquele mesmo texto, lembrando que a verdadeira alegria não depende do que conquistamos, mas do que nós somos em Cristo Jesus. Vamos nos colocar em pé? Nós vamos cantar a música Que Segurança Sou de Jesus, porque o objetivo de João era nos trazer essa segurança. E hoje nós podemos ter essa segurança, porque em Jesus todos os nossos pecados foram perdoados. Porque por causa de Jesus nós conhecemos o Deus verdadeiro. Por causa de Jesus nós vencemos o maligno. Por causa de Jesus a palavra de Deus permanece em nós. Portanto, podemos cantar, se você é um crente, podemos cantar assim: que segurança sou de Jesus.